Tudo bem com vocês? Então hoje a nossa aula é a aula 50 do RCO mais aulas, tá? O tema que a gente vai trabalhar é advérbio e adjunto adverbial, certo? Nós já trabalhamos com a aula 49, que trabalha com a mesma temática. Nós vimos a função do verbo, né? Identificamos o verbo e também aprendemos aí os advérbios e as circunstâncias que eles indicam, os principais, é claro. Certo? Então, para a aula de hoje, a gente vai entender, né? Vamos retomar aqui rapidamente o conceito de verbo. Vamos fazer um pequeno mapa mental aqui para ver se vocês lembram do que nós trabalhamos na aula passada. Então, verbo. O que é verbo mesmo? É uma ação. Uma palavra que indica ação? O que mais? Fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. E estado, certo? Qual que é o macete que o professor ensinou para vocês identificarem os verbos que indicam estado? S-E-C-A-P-P-F. C-K-E-P-F-T, certo? Então, o que significa o S? Ser. O E? Estar. O C? Continuar. O A? Andar. O P? Permanecer. O outro P? Permanecer. O F? Ficar. E o T? Certo? Então, para nós identificarmos o advérbio, nós também precisamos primeiro identificar o verbo, tá? Então, por isso é importantíssimo que a gente saiba identificar o que é o verbo. Então, para mim identificar o verbo, tenho que lembrar que é uma palavra que eu consigo conjugar, na maioria das vezes, e que ela vai estar indicando geralmente uma ação, tá? Outra coisa que vocês devem lembrar, o advérbio, tá? Então ele é uma palavrinha invariável, certo? Uma palavra que não varia nem no masculino nem no feminino, tá? E aí nós também temos as locuções adverbiais. Locuções adverbiais são um conjunto de palavras com valor de advérbio, tá bom? Nós já vimos, então o professor não vai retomar aqui, porque senão não vai dar tempo de nós chegarmos ao nosso objetivo. Falando em objetivo, o objetivo da nossa aula é reconhecer, então, as circunstâncias atribuídas pelo adjunto adverbial em diferentes textos, certo? Então, aqui nós temos um textinho. Leia para mim, Rafael. Ana entrou na casa, olhou em volta, ouviu um barulho e foi até a porta. Texto 2, Beatriz. Ana entrou devagar na casa, silenciosa. Curiosa, olhou em volta com atenção. De repente, ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Com o coração acelerado, foi até a porta dos fundos sem fazer ruído. Agora eu gostaria que a Maísa olhasse para esses dois textos e explicasse para mim qual é a diferença entre o texto 1 e o texto 2. Qual que é a diferença entre o texto 1 e o texto 2? É que o texto 2 está mais explicado, o texto está mais simples. O texto 1 parece mais simples e o texto 2 parece mais explicado. Jean, para ti, qual que é a impressão que te dá ao ler o texto 2? Que o texto 2 tem bem mais detalhe que o texto 1. Isso. E se fosse para escolher ler um texto, você gostaria de ler mais o estilo do texto 1 ou o estilo do texto 2? O texto 2. Texto 2? E o que você acha
Agora esqueci. Eduardo, o que você acha do que dá esse time diferente para o texto 2? Qual é a classe de palavras que dá esse time diferente para o texto 2? Ajudem a nossa colega. Quais palavras aqui que estão diferentes, que foram acrescentadas, que são diferentes, que fazem com que o texto 2 seja assim, mais curioso, digamos assim? Diferente. Advérbio? Advérbios? Então, ó, observem aqui, ó. Ana entrou na casa. Ana entrou na casa silenciosa. A palavra silenciosa já é um advérbio que já cria ali um ambiente diferente, ou seja, uma atmosfera diferente para o nosso texto. Tá? Curiosa. Ó a palavra curiosa, que não tem também. Né? Então, essas palavras, esses advérbios que são acrescentados aqui no texto, eles atribuem ao texto uma qualidade diferente. Né? Despertam uma curiosidade maior do leitor no momento de ler os nossos textos. Tá? Então, os advérbios, eles têm, e as opções adverbiais, elas têm justamente essa função de fazer com que a gente tenha um texto mais criativo, mais envolvente. Tá? Aqui na atividade, né, atividade 1, né, começo de conversa, qual dos dois trechos chama mais atenção, chama mais a sua atenção como leitor? E o que torna essa versão mais envolvente? E aí, a gente já fez uma discussão. Qual dos textos que chamou mais atenção sua, Gabriel? O texto 2. Texto 2. E o que deixou esse texto mais envolvente para ti, Gabriel? Por conta dos advérbios. Por conta dos advérbios que apareceram. Todos concordam com o Gabriel? Sim? Sim. Sim. Por que vocês concordaram com ele? Cadê o senso crítico? Vamos lá então, gente. 2. Então, quais as sensações ou imagens o segundo trecho desperta em você e que tipo de cenário ou clima ele ajuda a criar na tua imaginação? Quais as sensações e imagens que o segundo trecho desperta em você? Que tipo de cenário? Pense no cenário, o clima, a atmosfera que ele ajuda a criar ali na tua imaginação. Vamos voltar para o texto. Ana entrou devagar na casa silenciosa. Curiosa, olhou em volta com atenção. De repente, ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Com o coração acelerado, foi até a porta dos fundos sem fazer ruído. E aí? Qual que é a sensação que esse texto desperta em nós? Quais são as imagens que ele cria na gente? Que atmosfera é essa, gente? Imaginação. De suspense, né? Suspense, talvez terror. Então vai criando ali uma curiosidade, né? Meu Deus, o que vai acontecer? Que casa é essa? Né? E aí você começa a imaginar a casa, né? Esse andar de cima, o que tem lá em cima que deu um estrago, um barulho, enfim. Né? Então ele vai fazendo com os advérbios ajudam com que a gente vá criando essa atmosfera diferente. De que forma expressões como devagar, de repente, ou com o coração acelerado, transformam a narrativa e o que elas revelam sobre o momento vivido pelo personagem. E aí? De forma oral, respondam aí, professor. De que forma as expressões devagar, de repente, com o coração acelerado, como essas expressões aí transformam a narrativa? Dão esse time diferente para o texto. Passem do texto 2 um texto mais envolvente. Vamos lá, responda. Pensa. Fala aí, Nicolas. Não sabe? Porque desperta emoção? Desperta emoção. O que mais? Além da emoção. Interessante.
curiosidade. O que mais? Jean, Deixa o texto mais chamativo. deixa o texto mais chamativo, né? Então acaba revelando ali como o personagem está se sentindo naquele momento, né? Quais as sensações que ele está tendo. E automaticamente a gente passa a vivenciar junto com a personagem essas sensações, tá? Então aqui, ó, gente, devagar, na casa, em volta, com atenção, de repente, no andar de cima, com o coração acelerado, a porta dos fundos, sem fazer ruído, são todos advérbios e locuções adverbiais, tá? Que criam essa atmosfera diferente, dando esse time diferente para o texto, certo? E às vezes nós escrevemos sem saber, né? Qual é a classe de palavras que pertence a essas palavrinhas que a gente está usando, né? Qual é a função que ela exerce dentro da oração, né? Na sintaxe. Bom, agora o professor vai dar 2 minutinhos para vocês pensarem na resposta, tá? Então vocês pegam o caderno, tá? E você já tem o exercício aí no caderno. Só respondam, coloquem a resposta que vocês acham que é a correta. Releia o trecho. Ana entrou devagar na casa silenciosa. Curiosa, olhou em volta com atenção. De repente, ouviu um barulho estranho vindo do andar de cima. Com o coração acelerado, foi até a porta dos fundos, sem fazer ruídos. Então, assinale a alternativa em que todas as palavras ou expressões retiradas do texto são exemplos de advérbio de modo. Tá? Então, assinalem aí a opção que todos são advérbios de modo. Rapidinho. Prontinho? Sim? Vai lá, qual que é a resposta, Beatriz? A B? Letra B? Isso. Devagar, com atenção e sem ruído, né, são advérbios de modo. Muito bem, gente. Então a gente vai agora para a parte teórica. O professor fez algumas modificações aqui no slide, tá? Então o adjunto adverbial é um termo acessório da oração que modifica o sentido de um verbo, tá? De um adjetivo ou de outro advérbio, acrescentando uma circunstância. Essa circunstância pode ser de tempo, de lugar, de modo, de afirmação, de negação, entre outros, né? Ou seja, toda palavra ou expressão que pertence à classe gramatical dos advérbios tem na oração a função sintática de adjunto adverbial, certo? Então, toda palavra que é um advérbio, uma locução adverbial, na sintaxe, na frase, ela vai exercer essa função de adjunto adverbial, tá? Aqui dá um bugzinho no slide do professor. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo. As sugestões foram recolhidas rapidamente, tá? Então, rapidamente aqui é o nosso adjunto adverbial que indica o modo, tá? Então, ele é um advérbio de modo, então a classe gramatical é advérbio, de modo. No entanto, a função sintática dele ali na oração é de adjunto adverbial de modo. Tá? Então, o advérbio, em tese, na sintaxe, ele exerce a função de adjunto adverbial. Tá? Seguindo aqui, então, o que são adjuntos adverbiais? Tá? Então, aqui o professor trouxe mais um quadrinho para exemplificar para vocês. Então, ela sempre vai exercer essa função sintática de adjunto adverbial. Veja um exemplo. O homem saiu cedo. Cedo indica que é um adjunto adverbial de tempo. Tá? Qual que é a classe morfológica de ser? Advérbio de tempo. Qual que é a função sintática que está exercendo aqui na oração? Adjunto adverbial de tempo. Tá? Então, aqui, ó,
nós vamos entrar agora para a classificação dos adjuntos adverbiais. Tá? Então, nós vamos ter adjuntos adverbiais de afirmação. Tá? Estou realmente preocupado. Assunto, pode passar um pouquinho, não faz mal. Assunto, falaram sobre futebol. Causa, os homens morrem de fome. Companhia, fui ao cinema com meu amigo. De dúvida, talvez ela volte para mim. Efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Finalidade, sair a passeio. Instrumento, cortou-se com a faca. Intensidade, comeu muito. Afirmação, estou realmente preocupado. Assunto, falaram sobre futebol. Causa, os homens morrem de fome. Companhia, fui ao cinema com meu amigo. Dúvida, talvez ela volte para mim. Efeito, sua atitude redundou em prejuízos. Finalidade, sair a passeio. Instrumento, cortou-se com a faca. E intensidade, comeu muito. Certo? Então, retomando aqui, então, gente, na sintaxe, tá? Quando a gente vai fazer a análise sintática da oração, o adjunto, o advérbio sempre vai exercer função de adjunto adverbial, tá? Então, aquele rapidamente, com rapidez, cedo, pela manhã, à noite, enfim, esse advérbio, a locução adverbial, vai exercer função de adjunto adverbial na frase. Agora, vocês irão acessar aí o Google Classroom, tá? E o professor colocou algumas atividades lá para nós entendermos, exercitarmos um pouquinho deste conteúdo, tá bom? Então aqui também eu só queria trazer, para fins de registro, que o objetivo da nossa aula também é compreender, né, a função, identificar a função aí dos advérbios dentro das orações, das sentenças, tá? Já conseguiram acessar? Inclusive o meu link não tá abrindo. Não tá abrindo o link? Abriu? Abriu? Deu certo? Recarrega que vai dar certo. Não deu certo. Por que não? Deu certo. Aqui, ó. Não deu certo. Não, é que tem um tempo que não tá dando. Pode ficar mais jogando lá deu certo. Tem que ser o primeiro link. É o primeiro e o terceiro link. O segundo tá certo. O segundo meu deu? Os dois meu deu. Em português, a informação de você. Maximiza, hein? Eu só tenho dois. Vai ver, ele abriu. Só um, dois. O terceiro tá com dois canais. Tem uma das máquinas aqui. E aí, Maria? Conseguiram? Em um bosque, todos gostam de fazer piquenique. Quer dizer o quê? Em um bosque é um lugar, né? Esse aqui é mais desafiador. Errou! Vamos lá. Qual que é a pergunta? Ah, terminou. O adjunto adverbial tem a função do quê? Tu lembra? Não, senhor. Não. Modificar os verbos, os Eu tô adjetivos tentando ir e lá. advérbios. Tá? Então, assim, gente, finalizem a atividade, tá bom? Podem finalizar a atividade tranquilamente. O professor vai encerrar a gravação, mas a gente vai continuar fazendo a atividade. Nós também temos mais exercícios aqui no slide, tá? Para nós finalizarmos. Assim que a gente terminar essa etapa, a gente vai para a leitura de uma notícia. E após a leitura dessa notícia, a gente também vai fazer outras atividades identificando, tá, os usos do advérbio. Tá? Então a gente vai fazer a leitura da notícia que está na aula 50, que é Ganhando o Mundo, estudantes do Paraná embarcam para intercâmbio na Austrália. Tá? E aí vamos fazer as atividades, certo?
Então continue fazendo a atividade do WordWall, que o professor postou, e aí a gente finaliza a gravação.